Oi pessoal, aqui quem fala é a Thalita do Estante da Thali e hoje eu trouxe para vocês as minhas leituras do mês de agosto. Agosto não foi assim um mês com um volume muito grande de leituras, não foram muitos os livros que eu li, porém teve um livro deles que eu considero pelo menos assim por uns quatro livros e hoje eu vou falar o porquê. O primeiro livro que eu li em agosto, na verdade eu terminei ele em agosto, porque eu havia começado ele em julho, que é o livro Mil Beijos de Garoto, da Tilly Cole, que é esse daqui. Já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar linkado nos cards, tá bom? Para vocês irem lá conferir. É um livro jovem adulto e eu demorei um pouco mais do que eu esperava para ler esse livro, o porquê eu falo tudo na resenha, gente. Todas as minhas impressões sobre o livro, sobre a história, tudo, até mesmo citação, essas coisas que me marcaram, estão na resenha, então vão lá conferir. Porque eu não vou ficar falando muito aqui, porque eu já falei dele no primeiro vídeo, fiz a resenha, então é só pra ilustrar mesmo, só pra colocar aqui pra vocês que esse foi uma das leituras que eu finalizei em agosto. Eu comecei ele no dia 20 de julho e terminei no dia 8 de agosto. Um tempo um pouco longo para mim, para um livro jovem adulto, mas na resenha eu explico o porquê, tá bom? Logo em seguida, eu peguei para ler um livro que chama-se Safira de Prata. Esse livro ele está disponível no Kindle Unlimited. É um livro de fantasia, de alta fantasia, e melhor ainda, gente, ele é um livro nacional, então é literatura brasileira. Eu gosto muito de literatura brasileira. Quando eu tinha o blog, falava muito sobre apoiar os autores brasileiros e ainda hoje continuo batendo nessa tecla que a gente tem que apoiar os nossos autores. Tem muita gente escrevendo livros maravilhosos, muito bons, né, aqui no Brasil. E a gente tem que dar uma chance sim para essa galera, para esse pessoal, porque tem gente muito incrível, com muito talento para escrita. E esse livro que eu li para vocês, que é o Safira de Prata, ele foi escrito pela Laura Reggiani. Se eu não me engano é isso. Se não for isso, Laura, me perdoe. E ele, como eu falei, é um livro de alta fantasia. Gente, você escrever um livro de alta fantasia, para mim, é um feito muito grande. Porque você cria toda uma mitologia, você cria todo um mundo novo, né, dentro diretamente da sua cabeça. Muitas das vezes, lógico que utilizando algumas referências externas de outros livros, outros mundos, né? Mas que de outros mitos, outras mitologias, mas eu acho que você escrever uma história, um livro de alta fantasia é um feito e tanto. E mais ainda, esse livro que eu falei para vocês, que eu li, ele tem 1553 páginas. Acho que foi o livro mais longo que eu já li em toda a minha vida. E eu li ele no Kindle Unlimited, como eu falei para vocês. Então é um livro, gente, ele é enorme e ele é só o primeiro, tá? São 2 livros, é uma duologia e tem mais um conto de 200 e poucas páginas. Porém, a Laura conseguiu fazer uma coisa que eu achei muito incrível, que é segurar o ritmo da história ao longo de todas as 1500 páginas. A história começa de um ponto, começa de uma forma e ela evolui de uma forma muito boa. E que prende o leitor, que prende a gente. Você não quer largar, você não quer deixar, você quer saber o que acontece, você quer ir para a próxima página, ir para o próximo capítulo, para ver o que vai acontecer, para ver o que vai acontecer. Então, a Laura conseguiu um feito que para mim é muito grande, gente, que é de você escrever um livro super volumoso, um livro enorme e conseguir segurar o leitor, conseguir segurar o ritmo da leitura do começo até o fim, da primeira até a última página. Basicamente, vou fazer um resuminho bem básico aqui da história. Safira de Prata vai contar a história de uma moça chamada Safira. Ela vive numa vila, né? Uma vila pequenininha, assim. A mãe dela morreu quando ela era criança e ela vive com o pai. O pai é basicamente um bêbado desempregado, já moribundo, já tá morrendo e que já não consegue mais fazer nada. Desde que a mulher morreu, ele já meio que desistiu de tudo, não ligava mais para nada, muito menos para a própria filha. E é uma coisa interessante que a autora ainda coloca no livro, que a Safira fala que
por mais, assim, ruim que o pai dela fosse, porque ele nunca foi uma pessoa boa, ele de fato amava a mãe dela, porque quando a mãe dela morre, a vida dele acaba, né? Ele simplesmente abre mão de tudo, só vive bebendo, desempregado e nesse tipo de coisa, esse tipo de vida. E essa filha, desde muito criança, ela aprendeu a lidar sozinha com as coisas. Então, ela foi trabalhar na taverna para poder conseguir o mínimo do mínimo para poder sobreviver. Depois que o pai ficou doente, para cuidar do pai, comprar os remédios que ele precisava, sempre sendo muito maltratada, né? Tanto pelo pai quanto pela sociedade, pelas pessoas que estavam ali ao redor. Ela tinha aí na taverna, era o dono da taverna, que era uma pessoa que se dispôs a ajudar ela, dando um emprego para ela e que tratava ela minimamente bem. Uma amiga que trabalhava junto com ela, que na verdade nem precisava trabalhar, mas estava ali por ela, e uma senhora que também trabalhava ali junto. Eram essas 3 pessoas que ela poderia considerar como sendo uma família. E essa filha, ela descobre, então, de repente, que muita coisa acontece, tá? Para chegar até o ponto onde essa filha faz essa descoberta, muita coisa acontece. Eu tô só resumindo. Essa filha, ela descobre que ela herdou uma dívida do pai. O pai dela adquiriu uma dívida de jogo, bebida, mulheres no bordel, e ela herdou essa dívida. Se o pai dela morrer, e ele tá pra morrer porque ele tá muito doente, quem tem que pagar essa dívida é ela. E foram os marinheiros, uma coisa assim, que compraram essa dívida do pai dela. E no contrato que o pai dela assinou, tava lá falando que se ele não pagasse, quem pagaria era ela. Só que essa filha, ela não tem condição nenhuma, né, de pagar essa dívida. Então ela sabe que se o pai dela morrer, ela vai ser escravizada. Essas pessoas vão vir atrás dela e vão fazer ela de escrava. Então essa filha, ela foge, com a ajuda de algumas pessoas, ela foge, porém ela é encontrada. E muita coisa acontece, e acontece que a Safira, ela acaba sendo gravemente ferida. Ela consegue se livrar dessas pessoas, mas ela acaba sendo gravemente ferida. E ela, imagina, ela pensa que ela vai estar para morrer também, né? Porque ela tá machucada. Quando ela vê, a única coisa que ela se lembra é de ter visto 2 olhos dourados, assim, olhando para ela. E aí ela perde a consciência. Quando a Safira acorda, ela descobre que uma senhora encontrou ela e deu um presente para ela, que foi transformar ela em uma loba. Então, agora ela é uma licântropa. E essa mulher que transformou ela, a Ni, manda ela para a alcateia, para ela aprender a ser uma loba, conviver com a alcateia, e a Ni acredita que ela pode ajudar a alcateia, né? E a Safira, então, vai para a alcateia, só que chegando lá, as coisas não são muito fáceis para ela, como sempre, né? A vida dela nunca foi fácil. Ela encontra algumas pessoas que estão dispostas a serem amigas dela, ajudar ela, só que em contrapartida ela também encontra muita gente ruim, muita gente que julga, muita gente com uma coisa assim de ser superior, né, de superioridade, porque a Safira, ela é uma mestiça, né? Ela era uma humana e foi transformada numa loba. Então, ela encontra muita gente que julga ela por isso. Além disso, a Safira descobre que ela não só, né, além dela ser mestiça, ela é uma loba submissa. Então acontecem algumas situações onde a Safira, ela não consegue ela não consegue ter aquela coisa de lutar contra quem tá tentando oprimir ela, quem tá usando de, tem um termo lá que eles usam que eu esqueci, não é obediência, não me lembro bem, mas é no sentido de oprimir a pessoa, né? Oprimir o lobo, ou a loba. E a Safira, ela percebe que ela tem essa coisa dentro dela de não conseguir lutar contra isso, né? Contra essa opressão que ela serve, então, que ela sofre. Então, basicamente, tipo, ela abaixa a cabeça, como se a loba dela abaixasse a cabeça e aceitasse. E isso, ela acaba sendo vista, assim, como uma pária, né, na sociedade, porque eles falam que ela é ela é o elo mais fraco da alcateia, porque ela não consegue se transformar, ela não consegue completar a transformação dela em loba, e ela é submissa. Então a Safira tem aí toda uma jornada, todo um crescimento pessoal. A Safira, ela é uma personagem cheia de traumas,
passou por muita coisa, muitos traumas psicológicos que impedem ela de evoluir nessa situação da transformação dela. Mas assim, gente, é um livro muito, muito, muito bom. Para quem gosta de fantasia, de alta fantasia, eu recomendo muito, porque, como eu falei, é uma literatura nacional, é um livro muito bem desenvolvido, personagens muito bem desenvolvidos, tem um crescimento, né? A história, ela tem um crescimento, ela não fica naquela coisa batendo só na mesma tecla, tem toda uma mitologia por trás, tem todos os conflitos, além dos conflitos internos dos personagens, os conflitos de maneira geral, porque além dos licântropos, a gente tem aí uma outra espécie, que são os lupinos, que são tipo lobisomens, não são exatamente lobos como os licântropos, mas eles são lobisomens, que eles se transformam apenas na lua cheia, e tem todo um embate entre eles, né? E a autora explica na mitologia da história o porquê disso acontecer, então é muito bem desenvolvido, gente. Eu recomendo muito, quem tem o Kindle Unlimited, tem assinatura, não perde tempo, coloca na sua TBR, né, na sua lista de livros para serem lidos, porque às vezes a gente pode assustar pelo tamanho do livro, pelo número de páginas, mas vale muito a pena porque é muito bom e te prende do começo ao fim. Para vocês terem uma ideia, eu li esse livro em 16 dias. Algumas pessoas podem falar, nossa, é muito tempo, mas para um livro de mais de 1.500 páginas, eu li ele mais rápido do que o Mil Beijos de Garoto, que tinha só 400 páginas. E era um livro jovem adulto. Muito seria, assim, na minha lógica, seria um livro mais rápido, mais fácil de ser lido. Então, assim, gente, vale muito a pena. Depois disso, tem outros 2 livros que eu comecei em agosto, mas eu ainda não terminei. Provavelmente eu termino agora em setembro. O primeiro deles é este livro aqui, que eu ganhei de uma amiga minha, que ela é uma das autoras desse livro, que é As Garotas de Santa Cecília. Esse livro, ele é um livro de contos. Então são, se eu não me engano, 6 ou 7 contos, porque cada conto foi escrito por uma autora. Quem organizou esse livro foi a Juliana Máximo, e todas as autoras são daqui da minha cidade. Eu moro em Marília, no interior de São Paulo, e todas elas são daqui. A autora principal que organizou é a Juliana. A Juliana, ela é uma artista daqui da minha cidade, ela é escritora, compositora, atriz, a Juliana faz de quase tudo. E então ela organizou esse livro, convidou as meninas para escreverem esses contos. E basicamente, gente, esse livro ele se passa numa escola, que é Santa Cecília, numa cidade fictícia, que é a cidade de Andalina. E dentro dessa escola, a gente tem, lógico, como toda escola, vários tipos de pessoas, né? De jovens e tal. E a história que serve de pano de fundo para esse livro é a história da Betina. A Betina, ela foi vítima de uma revanche, né, do namorado, de uma vingança do namorado. Ela terminou o namoro e por conta disso ele expôs um vídeo íntimo dela. E o que acontece? Agora a Betina, ela sumiu, ninguém sabe onde ela tá, então especula-se que ela tenha cometido suicídio, especula-se que ela tenha mudado de nome, tenha ido para outra cidade, para outro lugar. Muita gente falando muita coisa, uns dizem que ela tá internada porque ela surtou. Mas enfim, essa é a história de pano de fundo de todos os contos. Separadamente, nós temos contos, cada conto vai tratar a história de uma garota. Então, nós temos contos que vão tratar histórias de abuso de drogas, de álcool, abuso sexual, abuso psicológico, intolerância religiosa, bulimia, anorexia, bullying, até mesmo questão de abuso parental mesmo, né, de pai e mãe que abusa, assim, psicologicamente, que agride. Então, nós temos vários tipos de conto. Eu não terminei ele ainda, tô quase terminando, acho que faltam uns... Opa, caiu.
Acho que faltam uns 2 contos para eu terminar, 2 ou 3 para eu terminar. Acredito que às vezes até hoje ou amanhã, entre hoje e amanhã eu termine. Mas assim, gente, é um livro repleto de gatilhos, tá? Porém, é um livro muito importante, muito necessário. Então, o que acontece? A gente, como eu falei, a gente tem essa história de pano de fundo da Betina. E por conta do que aconteceu com a Betina, as meninas de Santa Cecília, as garotas da escola de Santa Cecília, elas criam uma espécie também de vingança contra os meninos. Elas criam um site. Nesse site, elas fazem vídeos expondo todo tipo de abuso que elas já passaram com alguém, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o namorado, seja com amigos, seja com professores. Então, elas expõem isso. Por quê? Por que elas tiveram essa iniciativa? Porque esse vídeo da Betina, esse vídeo íntimo dela que vazou para toda a escola, ele foi exposto numa página de um Instagram que os meninos dessa escola criam, chamado As Vadias de Santa Cecília, onde eles expõem todas as meninas do colégio. Todas as meninas em fotos, vídeos, em situações de intimidade, ou até mesmo fotos em festas, baladas. Às vezes fotos assim até humilhantes e degradantes das meninas, e com comentários muito nojentos, comentários muito baixos sobre as meninas, coisas como, eu pegava, essa nunca, essa vale a pena, essa não vale, dando até notas para as garotas. Então, as meninas de Santa Cecília, basicamente uma delas, se revolta com isso e tem essa iniciativa de criar o site para que as meninas também tenham voz, para que elas também possam falar daquilo que elas passam, daquilo que elas sofrem. Como eu falei, ainda não terminei, acredito que em 1 ou 2 dias eu termine, e eu vou trazer resenha dele aqui, e eu pretendo falar um pouco mais sobre esse livro também aqui no canal. Essa minha amiga que me deu o livro, ela é uma das autoras, é a Camila Soares, e de repente eu trago até ela aqui, nós somos muito amigas, pra gente fazer um vídeo, bater um papo, falar sobre o livro, sobre as temáticas, né, abordadas no livro. E eu espero que vocês gostem. E, gente, deem uma chance também à literatura nacional. Então, procurem esse livro, quem puder comprar. Além de ajudar as meninas, ajudar o mercado nacional, né? E depois desse, que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler um outro livro também no Kindle Unlimited, que é o livro From Lukov with Love. Esse livro, ele está disponível no Kindle Unlimited em 2 versões, em português e em inglês. Em português é o De Lukov com Amor, e em inglês é From Lukov with Love. Eu estou lendo a versão em inglês. Por quê? Vocês lembram que naquele primeiro vídeo eu falei que eu estava com um projeto de leituras em inglês para treinar o meu inglês. Então, já tinha me interessado pela versão em português, mas quando eu vi que tinha a versão em inglês, eu falei, é uma chance de eu treinar o meu inglês. Até o momento eu ainda estou bem no comecinho, eu estou em 5% do livro. Até o momento eu não achei, assim, nada muito difícil, né? Tem alguns termos um pouco mais técnicos, porque o que acontece? Esse livro, ele vai contar a história da Jasmine Santos, e ela é uma patinadora, ela faz patinação no gelo, e em contrapartida a gente tem o Ivan Lukov, que é a estrela da patinação no gelo. E a Jasmine, ela tá passando por um período muito complicado da carreira dela, né? Ela tá sem parceiro para treinar, o último parceiro abandonou ela, e ela não tá conseguindo, assim, se desenvolver nos seus treinos, em competições, nada. Ela tá num período bem complicado, bem difícil. E o Ivan, ele é a estrela da patinação, ele é campeão, tá sempre ganhando medalhas, premiações, competições. E o que acontece? Pelo que eu entendi, assim, da história, como eu falei, eu tô bem no comecinho. A treinadora do Ivan, por algum motivo, ela convida a Jasmine para treinar com ele, para ser parceira dele. Porém, já dá para perceber que entre a Jasmine e o Ivan tem um certo, como que eu posso dizer? Um certo atrito,
Eu não sei exatamente do que é, do que se trata, não sei se eles já tiveram algum tipo de história, alguma coisa assim. Porém, tem aí um atrito, porque a Jasmine detesta o Ivan. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Como eu falei, o nível de inglês, eu diria que é um nível médio, não é extremamente fácil, porém ele também não é difícil, gente. Dá para entender super de boa. Tem alguns termos mais técnicos, tem algumas palavras que às vezes a gente ainda fica na dúvida. Porém, a vantagem de você ler no Kindle é que o Kindle ele tem um dicionário. Então, quando você aperta na palavra que você não sabe, ele te dá o significado dela. Então, é muito mais fácil de você ler. Se você está querendo ler em outra língua que não seja o português, uma língua que você está estudando, que você está treinando, você consegue ler, e se você encontrar alguma dúvida, alguma palavra, algum termo que você não sabe o significado, ali mesmo você já consegue o significado dele. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu tenho preferido fazer esse projeto de inglês no Kindle. Eu até tenho alguns livros em inglês físicos que eu pretendo ler no próximo ano, né, em 2022. Por enquanto, os livros que eu ler em inglês, eu vou ler nesse ano de 2021 no Kindle, justamente para, né, se eu tiver alguma dúvida, eu já tenho aqui o significado da palavra, do termo, alguma coisa que de repente eu possa não saber e precisar saber ali na hora. Bom, gente, é isso. Como eu falei, não foi um mês assim muito volumoso, né, em leituras, porém teve um livro deles que é o Safira de Prata que para mim é o suficiente, bateu o recorde, é o suficiente por uns 4 livros. Então, no geral, eu fiquei bem satisfeita com as minhas leituras. Agora em setembro vai ter a maratona do Spring Read, que vai acontecer no canal da Kabuki TV, né, da Karine Leôncio. Eu tô tentando me organizar para participar. Depois eu vou ver se eu decidir mesmo participar, trazer um vídeo aqui para vocês com a minha TBR, né, com a minha lista de livros para ler na maratona. Vamos ver, se der certo eu trago. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês vão lá no vídeo da resenha de Mil Beijos Garoto, tá? Deixa lá o seu like também, o seu comentário, se você já leu o livro, se você gostou. E quem ler Safira de Prata, por favor, venha conversar comigo também sobre esse livro, porque é um livro que eu quero conversar com mais pessoas sobre ele, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Deus abençoe por tudo, por estarem aqui comigo mais uma vez, e até o próximo vídeo.